Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 18 de janeiro de 2025. Vamos trazer hoje aqui um tema bastante solicitado nos últimos tempos, sobre os 3 dias de escuridão. Em primeiro lugar, vamos dizer aqui que já foi postado textos mais antigos na minha página do Facebook com o mesmo título, porque em determinados tempos algumas informações chegam e, na verdade, os 3 dias de escuridão nunca passaram de especulação. Por volta de 2016, 2017, uma mensagem que eu recebi das consciências mais elevadas era bem clara numa frase que eu guardei e coloco aqui agora. Nenhuma profecia feita antes de 2012 acontecerá. Isso é muito importante que se guarde esta frase. As profecias catastróficas, principalmente, que vêm acompanhando a humanidade há milênios, elas sempre metiam medo nas pessoas e diziam que o final dos tempos seria um Armagedon. Em 2010, a linha de tempo da Terra mudou e com esta nova linha de tempo ela prevê o final de uma transição, o final de um ciclo planetário que acontecerá de uma forma o mais suave possível. Suave e tranquilo. Porque houve consciências humanas suficientes para criar uma massa crítica e evitar o Armagedon. O Armagedon seria um final catastrófico, onde coisas horríveis, ditas, previstas ou inventadas, não importa, colocariam a humanidade em risco, inclusive a destruição do planeta. Porque pode sim acontecer a destruição de algum planeta, de alguma estrela. Aqui no sistema solar nós tivemos um planeta que explodiu, um planeta chamado Maldek, que depois se transformou no que é hoje o cinturão de asteroides. De qualquer forma, a Terra poderia ter esse destino catastrófico, porque tudo estava se encaminhando para tal. As maldades criadas e praticadas pelos humanos, contra humanos principalmente, mas também contra os demais reinos e as demais coisas criadas pela consciência maior, que chamamos o Criador ou Deus. Isso levava ao fim desta raça humanoide aqui na Terra, e a Terra, como consciência, não teria como se recuperar. Mas como houve essa mudança de frequência, foi atingido um índice razoável, mínimo, para que fosse mudada essa linha de tempo. Então as profecias feitas antes não são mais válidas, embora algumas serão adaptadas, acontecerão de uma forma diferente do projetado, mas de uma forma muito mais suave. Então vamos a partir de agora ter a consciência de que nada daquilo que se teme, que foi dito e que colocaria a humanidade em risco vai acontecer. Lembrando que eventos naturais provocados pela natureza ou pelos humanos, não importa, sempre aconteceram e continuarão acontecendo mais um tempo. Até porque esses eventos fazem parte da limpeza da psique astral, da psicosfera da Terra, que é aquela nuvem negra de psique negativa que os humanos criaram ao longo dos milênios.
Foi mudada a linha de tempo, mas ainda tem muita energia negativa para ser removida e dissolvida neste planeta. Então, alguns eventos se prestam para isso. Existe também os propósitos, os planos de cada alma, ou então alguns propósitos ou planos coletivos de almas que precisam passar por certas situações para aprender as últimas lições ou para quitar os seus karmas, fazer o seu resgate. Então há ainda um pouco de tudo neste planeta. Mas o que importa é a linha de tempo que determina o final do ciclo. O final do ciclo vai ser suave e tranquilo, porque assim está determinado. E nada mais muda, porque como já dissemos tantas vezes, essa linha de tempo mudou para nós no calendário de 2010. Mas na linha do não-tempo, isso já aconteceu e já está finalizado. Então nós estamos apenas desenrolando o carretel. A linha tem aquele comprimento, tem aquela espessura, tem aquela cor, está ali. E já foi na linha do não-tempo desenrolada o carretel, já se sabe o comprimento dela, a exatidão dela. Nós ainda estamos vendo o desenrolar, então nós não vimos o final, mas podemos ter certeza que tudo já está determinado. Então não há mais nenhuma oportunidade, nenhuma chance de acontecer o Armagedão ou de qualquer coisa que esteja fora desse projeto que está nessa linha de tempo. O que vai acontecer são as decisões individuais e algumas ainda coletivas, sim, porque existe ainda peso na consciência coletiva. Se você quer estar na frente dessa linha de tempo suave, você faz por merecer e estará lá. Mas se você escolher passar por turbulências, você vai encontrar turbulências, mesmo que a linha de tempo esteja definida, mas tem os seus pormenores, as suas particularidades, as suas válvulas de escape. É preciso que se entenda isso. Porque se eu começar a pensar, então a linha de tempo determinou que tudo será suave e tranquilo, eu posso fazer qualquer coisa que não vai mudar nada. Não vai mudar nada para o coletivo de um modo geral, mas vai mudar para mim. Eu vou colher ainda das sementes lançadas agora. Você também. É preciso que tenhamos esta consciência, senão nós vamos ter realmente sérias dificuldades logo ali adiante. Vamos ver então as possibilidades. O que poderia acontecer ainda relativo aos 3 dias de escuridão? Aquela forma apocalíptica, tenebrosa, que foi colocada nas consciências humanas, aquela maneira de acontecer os 3 dias, isso não é possível. Isso é impossível. Algumas referências diziam que tudo ficaria escuro, não teria mais a luz do sol, e lá fora o breu total, e os monstros rondando as casas, e ai de quem colocasse o olho para fora, abrisse a sua janela, as suas portas, saísse de sua casa, seria engolido pelas trevas. Isso realmente era uma coisa de meter medo. Mas isso, eu acho que era um imaginário, não era bem uma profecia. Mas que fosse lá o que fosse, isso não acontecerá mais. Mas existiam algumas possibilidades, sim, porque são metáforas. As profecias antigas, elas sempre foram metáforas. Podiam acontecer ou não, mas podiam acontecer de uma forma ou de outra,
de várias maneiras, porque quem faz uma previsão, quem tem uma visão remota do futuro, está vendo como um flash, um desenho, uma imagem, e é de acordo com a sua interpretação, e é também de acordo com o seu momento presente. Eu coloquei algumas vezes uma comparação. Se você olha para fora e o dia está sem nenhuma nuvem, está um sol límpido, você pode dizer, hoje o dia vai ser de tempo bom. Porque naquele momento, tudo indica que o tempo permanecerá, pelo menos por uma série de horas, naquela condição. Se você olha para fora e vê que está nublado, está trovejando, está parecendo uma chuva iminente, você vai dizer, o tempo vai estar chuvoso hoje. Mas tudo muda em questão de tempo, de horas. Então as profecias, elas eram baseadas na condição do momento que era previsto. Porque a energia estava configurada naquela frequência e que tudo levaria a crer que continuaria assim e chegaria a determinado ponto de uma certa forma ou maneira. Também dependia muito da condição da psique de quem fazia essa profecia, porque, como sempre dizemos, o que está lá fora está dentro de nós, ou o que está dentro está lá fora. E se dentro daquela consciência existe uma configuração catastrófica da visão dos mundos e das coisas, é óbvio que aquela consciência vai prever uma determinada linha de tempo, um acontecimento futuro, baseado naquilo que está vibrando ali. Quantas vezes falamos aqui que canalizar depende muito da consciência do canalizador, não da informação que chega. Porque é uma forma de interpretar também. Se eu estou canalizando uma informação, ela pode ser uma informação maravilhosa, ou uma informação ruim, mas eu dependo muito da minha vibração, da minha frequência. Se eu recebo uma canalização que é uma mensagem útil e beneficente, se eu estou com a consciência pura, eu vou transmitir esta informação na pureza da informação e da minha consciência. Agora, se eu estou vibrando num momento não muito amoroso, não muito lúcido, não muito convincente do bem, eu vou transformar aquela informação numa informação mesclada entre luz e sombra, porque eu vou fazer uma salada de frutas. E aquele que vibra só no mal vai transformar uma informação do bem numa informação tenebrosa. Então muita coisa influencia uma previsão, uma visão remota, uma viagem astral, uma interpretação de algo que está lá fora. Se eu vibro na frequência elevada, qualquer informação eu posso transmitir numa suavidade melhor. Porque eu vou colocar um pouco da minha consciência naquilo que chega de outras consciências. Então a interpretação dos 3 dias de escuridão, mesmo depois de 2012, muitas pessoas estão tentando acertar o alvo com uma venda nos olhos. Uma hora certa, porque é tanta possibilidade. Eu vejo pessoas que a cada minuto, a cada dia, mudam de opinião sobre os 3 dias de escuridão e estão tentando acertar. Mas nem sempre é assim. A partir de 2012, eu já percebi várias possibilidades. Coloquei, inclusive, algumas em textos, porque às vezes vem uma outra informação que acrescenta algo novo. Então, os 3 dias de escuridão, eles
ainda não foram extintos, porque eles estão servindo hoje como uma metáfora, não mais como uma certeza de um acontecimento. Mas existem metáforas, formas de expressão. Às vezes se diz algo de uma forma para que se entenda de outra maneira. Eu já vi algumas informações que diziam que as naves enormes, as naves mães, que são realmente grandes, tem algumas que têm até 3, 4 mil quilômetros de raio, porque elas são, maioria das vezes, de forma arredondadas, e com até 10, 12 andares, e uma nave dessas caberia tudo que tem no planeta Terra dentro dela. Pessoas, animais, florestas, lagos, rios, porque é realmente muito grande. Eu fiz o cálculo sobre uma nave que dizia que tinha 3.200 quilômetros de raio. Ela fica maior em área, em quilômetros quadrados, maior do que o Brasil. O Brasil tem 8 milhões e 800 e alguma coisa de quilômetros quadrados, e ela 3.2 mil vezes 3.2, que fazemos aqui a área, calcular a área, dá mais de 9 mil quilômetros, né? Nós estamos aqui fazendo cálculos com a calculadora, apenas um cálculo superficial. 3 vezes 3, 9. Então, 3.200 passa de 9 mil quilômetros. É maior que o Brasil. Com 12 andares. Imagina a quantidade de coisas. Aí, algumas informações, e eu até recebi algumas intuições que poderia ser uma hipótese, não uma verdade. Uma hipótese viável, lógica. Uma nave dessa se colocando numa distância entre o Sol e a Terra, ela pode fazer uma sombra que cobriria todo o planeta. Sim, dependendo da distância que ela está nesse trecho entre o Sol e a Terra, ela pode tapar, como um eclipse total. Então, uma nave se colocaria fazendo sombra e as outras fariam outros trabalhos do recolhimento das pessoas, aquilo que alguns interpretaram como arrebatamento das pessoas do bem, e o resto sucumbiria. Eu vejo isso como a velha linha de tempo e não como a nova linha de tempo. Então o planeta seria destruído junto com a humanidade que não estaria pronta. Essa possibilidade eu vejo como descartada, porque se não há o Armagedão, para que seria feita uma coisa dessas? Outra teoria também compreensiva seria que a Terra vai mudar. Está mudando o seu eixo. Não o eixo polar, o eixo magnético. Ela está se equilibrando, que ela estava inclinada. Isso é fato. Porque ela vai receber uma incidência mais direta da luz solar, porque nós vamos ter um novo ciclo, uma nova energia nesse planeta. A luz que chega, além de ser mais cristalina, também ela recebe, pelo eixo magnético, uma inclinação menor, chega com mais força. Para isso, ela vai parar de fazer o seu giro. Então, se hoje ela gira num sentido horário, ela vai girar anti-horário. Ou vice-versa. Eu não lembro agora aqui qual é o sentido da Terra, porque não me ocorre agora a informação correta. Mas é só pesquisar que vocês vão saber para que direção a Terra gira, se é horário ou anti-horário. Ela vai mudar ao contrário. Neste momento que ela para de girar, para inverter a rotação, ela ficaria parada um tempo, 3 dias. Então seria 3 dias de escuridão. Sim, mas daí a lógica diz, 3 dias de escuridão aonde é noite, e aonde é dia, 3 dias de sol. Porque não tem outra lógica. O que vai tapar o sol? Nada. Continua como está, só a Terra para de girar. Então, se parou nas 9 horas da manhã aqui, nós estamos 3 dias às 9 horas da manhã. O sol não se mexe, porque a Terra também não gira, então o sol, na verdade, está parado.
Mas se a Terra não gira, o tempo não passa. Esta possibilidade eu vejo como impossível. Porque é lógico. Aí tem outras possibilidades. As ejeções de massa coronal, aqueles pulsos que agora estão vindo, tão grandes, classe X, X1, X2, até X9. As mais potentes que há alguns anos atrás a ciência dizia uma ejeção de massa coronária. Não precisava nem ser X, porque X é quase a última letra do alfabeto, né? E X9, então, é o último grau. E nós tivemos X9 há poucos meses. Bastaria vir lá um X1, por exemplo. Tudo vai queimar. Comunicação, aparelhos eletrônicos, sistema de transmissão, sistema elétrico, nada iria suportar. Era a previsão. E chegou a X9 agora ali, acho que em outubro, novembro. Vários pulsos seguidos. E nada aconteceu. Por quê? Porque há um plano divino para os mundos. Nada vai mudar o plano divino. Aquilo que se imaginava como a ressonância Schumann, 7.3, 7.83 na verdade. Durante 70 anos, se ela subir para 9, ninguém vai suportar. E nós tivemos pulsos de 100, 150, e ninguém desencarnou por causa disso. Aí vai aumentar a temperatura da Terra porque é ação do homem. Nada disso é verdade. Existem os planos. A temperatura da Terra está mudando porque nós estamos recebendo mais energia. A luz que era fotônica agora é cristalina. Não vai prejudicar nada do que já aconteceu em outros tempos. Já tivemos temperaturas elevadas antes, aqui e ali. Talvez a média agora esteja mais alta, sim, se as medições comprovam isso. Então não vamos negar que a temperatura está mais alta. Mas não vai causar nenhum dano, além daquilo que é preciso estar no projeto da criação da Terra. Assim como fenômenos meteorológicos estão se intensificando, nós já falamos que eles precisam fazer a limpeza da psicosfera da Terra. As emanações mentais, as nossas mentes emporcalhadas, para falar um termo bem natural, precisa sim que a Terra limpe, porque é uma sujeira, é uma energia negativa. E a Terra não tem outros recursos a não ser os seus movimentos telúricos para fazer essa limpeza. Então, a ejeção de massa coronal são pulsos de energia que vêm para limpar a psicosfera da Terra. Nada mais do que isso. Nenhum mal vai causar. É claro que às vezes, assim como uma tempestade vai fazer um dano em algum lugar, uma enchente vai limpar uma região, levando inclusive, como aconteceu tantas vezes, temos os exemplos agora do final em maio, né, início de maio de 2024, aquela enchente fora do normal no Rio Grande do Sul, limpou e causou grandes danos, inclusive ceifou vidas. Mas é aquela história, cada um está onde devia estar. O plano de alma previa isso para aquelas pessoas, e a Terra se faz mais pura, limpando aquela psicosfera. Às vezes está no chão, precisa que a água lave, que o fogo queime. Às vezes está no ar, então os ventos, os raios, tudo funciona em benefício do planeta e da sua humanidade também. Então essa ejeção de massa coronal nada mais é que um processo natural de ajuste energético do planeta, porque tudo vem através da luz. Isso não vai afetar em nada
e não tem nenhuma relação com os 3 dias de escuridão. Eu coloquei também algumas informações já em textos anteriores, e ao invés de 3 dias, se fossem 3 séculos ou 3 milênios, porque tudo é metáfora. Nós sabemos que a Terra leva em torno de 3 séculos para fazer a transição planetária. O final de um ciclo, o início de um outro ciclo. 3 séculos, 3 dias, uma forma de expressão. E nós estamos no final, começou por volta de 1750, deve finalizar por volta de 2050. O Chico Xavier deixou uma data, 2057, mas há uma previsão ali entre 2050 e 2060, isso fecha, porque 3 séculos, por volta de 1750, por volta de 2050, mas pode ser 10 anos antes ou 10 depois, não vai fazer diferença nenhuma, porque é uma estimativa. Então seria um tempo de mudança, saindo de um tempo do velho ciclo para um novo ciclo. E essa escuridão poderia ser a transformação das consciências. Nós vimos que nesses 3 séculos as grandes batalhas, as grandes invenções, as tecnologias que mudaram. Então houve aí uma mudança. Não sei se isso teria relação com o apagão, talvez o apagão do velho ciclo. Porque o que está sendo apagado? As velhas memórias? Sei lá, alguma coisa poderia estar relacionada. Mas não temos muitas informações sobre isso. Outra possibilidade seria a escuridão da consciência. Nós sabemos que os povos mais antigos, eles não tinham a tecnologia que tem hoje, mas eles tinham uma consciência mais pura, sem as maldades que tem hoje. Então há uma obscuridade de consciência em muitos, principalmente as lideranças do planeta. As maldades que estão sendo feitas, o que foi feito que não está sendo mostrado, que vai ser mostrado no Apocalipse, ou seja, a revelação, nós vamos ver que nós passamos por uma escuridão, de fato, de consciência. Várias e várias gerações estivemos sob completo domínio de algumas consciências, eu diria, híbridas, porque humanas e fora da condição de humano. Houve sim um domínio aqui na Terra, em torno de 350 ou até um pouco mais, 350 mil anos ou um pouco mais disso. Alguns falam até em 400 mil anos. Que foi a dominação daquelas entidades não terranas, mas do braço de Órion, da constelação de Órion. Enfim, vieram para cá e tomaram conta da humanidade e que agora chega ao fim. Então poderia ser uma escuridão de consciência, porque houve civilizações anteriores à nossa que estavam num nível de consciência mais elevado, aqui nesse mesmo planeta. Pouco se sabe sobre isso, mas muitas informações que vêm de consciências mais elevadas, porque se é de consciências humanas, todos são limitados. E essas consciências mais elevadas estão trazendo certas informações que antes nós não tínhamos e não eram nem imaginadas. Então poderia ser uma escuridão de consciência, um tempo. Também uma metáfora chamada de 3 dias, como se fossem 300 mil anos ou mais. Um dia eu estava meditando e veio a seguinte mensagem. E se acontecesse, de fato, um período de 3 dias, 72 horas, ou mais também, não importa, que toda
entidade, todo ser vivo, todo ser humano, principalmente, mas animais, plantas também, tudo, tivessem uma noite longa, 3 dias ou mais, também não importa, e todos estariam no mesmo tempo, como se fosse noite, dormindo, sem acordar. Durante esse tempo, 3 dias, ou que seja, 10 dias, e depois acorda, e o mundo estará totalmente diferente. É uma possibilidade lógica. Nós não veríamos nada e acordaríamos num novo mundo. Uma nova consciência. Provavelmente essa consciência teria sido trabalhada para que a gente não ficasse surpreso e entendesse o que estaria acontecendo. Como você entende, vai dormir de noite com o tempo bom, acorda com o tempo chuvoso, não tem problema. Você sabe o que está acontecendo. Então tudo isso poderia ser, sim. E nada de mal aconteceria para ninguém. Nenhum problema. E poderia, nesse tempo, ter sido removido aquelas almas que não estão na condição da nova Terra. Outra possibilidade que é bem recente, essa veio agora nos últimos meses. Dizia a profecia antiga, e naqueles dias de escuridão, feche-se, recolha-se dentro de sua casa, junte-se com sua família, reze, ore, medite, mas não abra a janela, não saia para fora, porque se você sair para fora, se você abrir a janela, você vai ser contaminado pela energia trevosa que lá fora está. Como se fosse o mal tomando forma e sendo visto a olhos nus. É uma profecia meio estranha, mas trazendo para uma comparação, o que está acontecendo hoje no mundo? Se você se recolhe, olha para dentro de você, na tua essência, na tua alma, escuta a tua alma, você sente a paz, você sente um conforto, uma esperança, uma alegria até. Agora, se você olha para fora, o que é olhar para fora? Não é olhar pela janela, olha o mundo ali fora. O que está acontecendo? Veja a mídia, os telejornais principalmente, essa mídia que a gente chama de grande mídia, e mesmo as redes sociais, que é a mídia secundária, dita secundária, que hoje até acho que está em primeiro lugar, mas enfim. Se você olha para fora, você começa a ver o que está acontecendo, é só notícia ruim, só desgraça. Você em poucos minutos você estava numa frequência de 10, você baixa a 1 ou a 0. Parece que o mundo cai em cima de você. Então eu recebi uma informação que poderia ser, não estou aqui afirmando, mas poderia ser. E eu acho que esta é a mais viável de todas aquelas que foi dita até aqui. Tem mais uma ainda que eu vou colocar, que é das comunicações. Esta possibilidade de você olhar para fora, não que isso vai acontecer como uma catástrofe, mas você vai se perder. Você vai sofrer, porque você vai ser envolvido naquela energia negativa de medo, de desesperança. Você vai ser contaminado por essa energia. Quando você se recolhe, quando você lê uma mensagem que eleva, quando você escuta um áudio que te eleva, você se sente renovado, você sente uma energia que te leva para frente, que te dá esperança. Quando você vê as notícias que querem fazer você acreditar que tudo lá fora está um caos, você entra no caos. Então, aquela questão dos 3 dias de escuridão, não olhe para fora, senão você vai ser
levado pelas trevas. Fique dentro da sua casa em segurança. Olha, nós temos aí desde 2020 com aquela situação que foi criada no mundo inteiro, vocês sabem disso. Fique em casa e não saia de casa e não vai para fora, nem para a praia, não podia nem para a floresta, mesmo sozinho. Porque se você sai, você é massacrado. É apenas um preâmbulo daquilo que poderia estar acontecendo e que poderia acontecer. A contaminação, tudo leva a crer que é uma parábola, sim, uma metáfora. Fique na sua paz. Porque nós estamos chegando nesse ponto, e nós já dissemos aqui tantas vezes, que vai haver tanta mudança e tanta verdade, que vai ter gente que vai enlouquecer. E isso já está acontecendo. Então poderia ser também uma metáfora diferente, mas bem plausível. Se fosse hoje escolher uma possibilidade, eu, particularmente, ficaria com esta mais próxima da verdade. Mas eu diria que não vai acontecer nada do que está relacionado com os 3 dias de escuridão. Até porque a possibilidade que eu mais acreditava até aqui, até a semana passada, era a escuridão das comunicações. Porque o sistema está contaminado. O sistema está totalmente manipulado para controlar a humanidade. E é um sistema controlado por poucos. As comunicações são os braços, os tentáculos do polvo maligno. No tempo ali por volta de 1930, um pouco antes aí do segundo conflito mundial, um dos dirigentes da Alemanha disse: me dê o domínio da mídia e eu controlo a humanidade. Eu não lembro o nome do sujeito, mas era um dos comandantes lá da Alemanha. E é verdade, as comunicações, a mídia, controla tudo, porque elas semeiam aquilo que é pago para semear. Então eu sempre levei em conta que essa possibilidade era muito grande para tudo, porque o sistema vai mudar. Não só a comunicação, a própria internet, as transações financeiras, as bolsas de valores, os pagamentos, o transporte. Bom, se para a comunicação, para tudo. É uma escuridão total de atividades. Esta era a mais lógica de todas as possibilidades que eu aventei durante esses anos, desde 2012 para cá, para tentar entender, né? Porque entender mesmo ninguém entende. Ninguém sabe, ninguém tem a verdade. A escuridão das comunicações, então, teria que ser realmente feita a troca de tudo, porque os sistemas vão ser trocados. Isso eu já falei tantas vezes e continuo repetindo. Os sistemas vão ser resetados e reiniciados numa nova versão. Porque tudo aquilo que existe da velha Terra vai deixar de existir. Então já tem mudanças que nós vemos ali. Todos os meses, todos os anos, tem grandes mudanças, e isso é visível, não precisa aqui inventar nada e nem discutir nada. As comunicações estavam sob o império de um grupo muito pequeno, até porque era um grupo de satélites e era preciso o consórcio funcionar. Sem entrar no consórcio, você está fora, não tem chance nenhuma. Então houve ali um tempo que nós vimos surgir possibilidades. O sistema Starlink foi colocado em funcionamento, são milhares e milhares de satélites.
Depois foi o sistema Starlink que adquiriu uma das comunicações das redes sociais, que era o Twitter, que agora virou X. Mas eu achava que as outras empresas iam resistir até o fim. E nós estamos vendo de algumas semanas para cá que não. A coisa mudou de uma forma até inesperada. Nós estamos vendo os outros grupos caindo fora do velho sistema. E isso é bom. Isso é muito bom, porque algumas informações que nós recebemos a partir de 2022 é que a limpeza estava sendo feita na crosta da Terra entre os encarnados, que a outra parte já tinha sido completada. E haveria dissidentes das trevas, porque muitas almas não querem mais continuar servindo as trevas. Elas têm oportunidade ainda. Então elas estão mudando de lado. Porque é assim que trabalha a luz, recuperar, encontrar a ovelha perdida e trazer para o rebanho em segurança. E nós vemos muitas almas trevosas, encarnadas, que estão aceitando a recapitulação. É uma oportunidade impressionante. E nós vamos ver isso com muitas pessoas que eram desprezíveis e que agora estão tentando encontrar o caminho e vão encontrar o caminho. Obviamente que vão pagar pelos seus erros, porque há a lei do retorno, mas vão ser salvados pior. Então nós estamos vendo agora várias empresas mudando de lado, não somente nas comunicações, mas em todos os ramos da atividade econômica do planeta. E isso é o sinal que realmente 2025 será um ano importante. É o ano que fecha a janela de tempo de 50 anos, que começou em 1975, e que é realmente a janela da mudança final. Depois teremos os ajustes, mas esta janela vai ser fechada e vai se passar a régua, como se diz. Então nós vimos aqui, essa semana que passou, que uma fatia das grandes mídias, que compõe o grupo chamado Meta, está agora começando a se alinhar com os novos tempos. E não adianta discutir aqui quem tem razão, quem não tem razão. Só vai ter razão quem for para a linha nova da Terra. O resto não adianta discutir, porque é tempo perdido e é apenas para se enredar cada vez mais na teia que vai levar muita gente para o exílio da Terra. A verdade é que ou você está do lado da luz, ou você vai ao lado da sombra. Não há outra possibilidade. Apenas duas possibilidades agora. Cada um tem o livre-arbítrio, a livre escolha. Ninguém é obrigado a nada, ninguém tem que arrastar ninguém, ninguém pode fazer valer a sua opinião, porque cada um tem a sua opinião. Nós vamos ver, sim, a partir de agora, e podem escrever isso, 2025 é o ano que marca lá a virada do grande ciclo deste planeta. E ninguém, nem eu, nem você, nenhuma autoridade tem poder para impedir isso. Porque é um plano do Criador. É um projeto chamado Projeto Terra, que existe desde antes do planeta ser criado. Não tem a mínima possibilidade de haver coisas do acaso. O mundo, que nós chamamos de mundo, ou chamamos de universo, de cosmo infinito, são tantos orbes, planetas, estrelas, luas, galáxias, que nós não temos ideia do tamanho disso tudo, mas tudo é planejado por uma consciência maior.
E a Terra não tem ninguém que possa impedir a sua conclusão. Agora, nesta linha de tempo que foi criada e é definitiva, já foi dito, não há mais outra para ser modificada. Existem as linhas menores que envolvem individualidades, algumas coletividades, mas são coisas que não interferem na linha de tempo planetária. Porque assim é, e assim está feito. Nós somos apenas hóspedes deste planeta, não somos os donos do planeta. Portanto, nós não podemos interferir nas leis divinas que regem os mundos. Então, a escuridão das comunicações também parece que não vai ser necessário. Ela vai fazer a mudança dos sistemas, de todos os sistemas de comunicações, seja lá qual for, de uma forma organizada. Eventualmente pode ocorrer alguns transtornos, mas são temporários e rápidos. Tudo leva a crer, a partir de agora, poderemos ter algumas mudanças, sim, mas hoje, olhando o aspecto, olhando a configuração de hoje, da agora, deste momento, eu diria, também esta possibilidade está sendo descartada. Não vai haver a necessidade de apagão das comunicações, porque tudo vai ser mudado automaticamente, pacificamente. E assim é. E assim será. Então agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.